Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje vamos dar sequência ao quadro Alô Você, com um novo capítulo solicitado por uma das nossas ouvintes, que pediu para que eu fizesse uma análise de uma situação bem específica que ela descreveu. Então, produção, solta a vinheta. Bom, recordar é viver. Então, só relembrando que o Alô Você ele é um quadro dentro do Contragolpe Cotidiano, onde os ouvintes, no caso vocês, podem interagir comigo, no caso o interlocutor, onde eu vou utilizar alguma experiência que vocês compartilharam comigo, algum relato, ou mesmo alguma situação ou contexto, onde vocês queiram que eu faça uma análise ou que utilize o assunto que vocês passaram como tema, entendeu? Com o intuito de ajudar ou simplesmente enriquecer o assunto aqui de alguma forma, tá bom? E foi exatamente o que aconteceu, né, na última semana, onde uma das nossas ouvintes, então relembrando, foi uma mulher, entrou em contato comigo e quis que eu falasse a respeito de um caso de traição. Aham, sei. Bom, é sempre importante contextualizar antes de começar. Então, uma das nossas ouvintes acabou entrando em contato comigo, né, para me passar um caso de uma amiga dela e do marido, ou ex-marido agora, certo? Por um pedido dela, não vou citar o nome dos envolvidos, ok? Só simplesmente vamos chamar a amiga dela de donzela e o marido ou ex-marido agora de cidadão. Perfeito? E que mais? Como também ela enviou o relato em áudios separados, né? Então foram muitas informações picadas, indo e voltando, então eu tive que levar um tempo até poder escrever e estruturar tudo isso de uma forma que tentasse ficar um pouco mais fácil e linear para que vocês entendessem aí o que aconteceu e a linha do tempo de quando isso aconteceu, tá bom? Mas sem mais demora, vamos à história. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? A donzela e o cidadão estavam juntos há 8 anos, sendo 6 anos de namoro e 2 anos de casado. Mas recentemente ela optou por se separar dele devido a alguns acontecimentos. Há uns dias atrás, ela teria se deparado com mensagens no celular dele, advindas de uma outra mulher. E assim que ela ficou sabendo, a donzela foi questionar o cidadão e o mesmo alegou que isso não era uma traição, pois essa mulher era simplesmente uma amiga e que a única coisa que fizeram foi se encontrar para conversar, tomar um chopp e coisas assim. Tempos depois, a donzela acabou se deparando com outra situação, que até então ela não acreditava ser uma traição, porém a estava incomodando. No dia do aniversário do cidadão, ele teria preferido sair com uma outra mulher, uma amiga, para comer um doce, sendo que a donzela iria ligar para ele para parabenizá-lo por seu aniversário através de uma chamada de vídeo e, por consequência, passar um tempo com ele, né, ao longo dessa chamada, mesmo que longe, porque neste caso específico a donzela estava fora do país, ou seja, o cidadão acabou trocando uma chamada de vídeo com a esposa por uma saída com uma outra mulher para comer um tipo de doce. Caramba, que doce ia ser esse, né? Outro fato ocorrido foi que o caboclo teria se encontrado em um parque, posteriormente, com uma outra amiga. Porra, o cara é banhado a açúcar, velho, não é possível. Enquanto a donzela estava fora do país, a mesma acabou sabendo disso e, ainda relutante em ver isso como traição, decidiu que, ao voltar, iria conversar com o cidadão para falar a respeito e impor algumas condições. Ao regressar, a donzela foi conversar com o cidadão e, ao pressioná-lo, descobriu que no passado ele havia tido relações sexuais com outra mulher enquanto eles estavam namorando, mais ou menos cerca de 2 anos atrás. Um fato novo, pois até então a donzela só sabia da troca de mensagens e não da degustação da rapariga. Tipo, agora o cara literalmente tá pensando, agora é rola, como diria o Nando Moura. Ela ficou confusa, não só pela descoberta, mas porque sempre que o confrontou, o mesmo disse que isso não era traição, que só teria conversado com ela e tal, mas que quando é ao contrário, ou seja, quando a mulher tem um amigo,
o homem geralmente não gosta, não admite e etc. Por fim, segundo a ouvinte, ela não estaria, né, a donzela não estaria faltando com afeto, com sexo, parceria e outras coisas dentro do relacionamento. E que por eu ter contato com outras pessoas, né, outros produtores de conteúdo e abordar esse tema, falando sobre muitos casos, ela queria a minha opinião especificamente sobre 3 questões. Questão 1. Trocar mensagens online com uma pessoa do sexo oposto estando em um relacionamento é traição? Questão 2. É possível a pessoa que traiu estar arrependida? Se sim, vale a pena dar um voto de confiança novamente? Porque muitas vezes os caras dizem que amam, que desde que a primeira vez que viu a mulher estavam fascinados, que escolheram ela para ser esposa deles, ficar junto para sempre e tudo mais. Por que alguns homens fazem isso? Questão 3. É possível amizade entre um homem e uma mulher quando eles estão comprometidos? Por que os caras ficam putos quando a mulher diz que tem um amigo, mas quando é o contrário, o homem geralmente alega que a amizade dele é sincera com outra mulher e tudo mais? Parabéns! Você sabe contar? E dizem que o sistema escolar é ruim. Bom, antes de começar a análise, só queria reforçar que eu vou fazer tudo o possível dentro da minha capacidade, dentro do meu pouco conhecimento, reforçando aquelas coisas que eu sempre falei aqui pra vocês, que eu não passo pano nem para mulher por ser mulher, mas também não passo pano para homem por ser homem, ok? E por mais que eu esteja no canal, né, como ela citou e tal, que eu esteja um pouco por dentro desse universo do que está acontecendo e tal, de questão de feminismo, questão de masculinismo e tudo mais, eu não tenho tantos contatos assim quanto possa parecer ser, tá? Geralmente eu uso a análise de outros produtores de conteúdo aqui, mas os produtores que realmente já me deram algum retorno ou que entraram em contato comigo foram muito poucos, entendeu? Eu, inclusive, acho que fecham uma mão. Então eu já tive contato com o John Young Masters, eu já tive contato com a Aruna, do canal A Verdade Nua e Crua, já tive contato com o Bruce, do canal Bruce Cavaleiro Solitário, com o Felipe, do Espectro Racional, e principalmente também com o Renan Bruno, da questão da Lei dos Homens. Mas fora isso, todos os outros que eu tentei entrar em contato, por algum motivo, acabaram não respondendo, não interagindo, mas enfim. Só para deixar claro que assim, eu tenho plena ciência de que o canal ainda é pequeno, e que vai depender muito da colaboração, né? Tanto de vocês quanto a minha própria aqui no desenvolvimento de um bom conteúdo para fazer as coisas crescer. Então, só queria deixar isso aí claro, porque no momento a gente tem que saber exatamente em que lugar a gente está. Tá bom? Mas voltando para o assunto e respondendo pergunta por pergunta, ou ao menos vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que pairam sobre a cabeça da nossa ouvinte. Bom, então respondendo a primeira questão, né? Se trocar mensagens online com uma pessoa do sexo oposto estando em relacionamento é traição. Bom, primeiro eu vou tentar embasar o raciocínio e estruturar, e aí depois eu emito opinião, porque eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Eu acredito que existem 2 principais tipos de traição, né? A emocional e a física. Existe um terceiro que é financeiro, só que a financeiro é quando a aplicação de recursos, por exemplo, tipo, seu marido compra um vestido, ou brincos, ou um colar caro para uma mulher que ele, né, tipo, não necessariamente ele tenha conversado ou validado ela emocionalmente, ou não necessariamente ele tenha tocado nela fisicamente, obviamente que é um cenário bem hipotético, mas seria traição financeira porque ele está aplicando recursos em uma outra parceira, né, sendo que, na verdade, esses recursos deveriam ser destinados a você. Tá? Então, não vou considerar traição financeira nesse caso, vamos só para a questão emocional e física. Então, a traição física é mais fácil, né, porque é a questão de quando tem o contato físico, desde o beijo até o sexo, e a traição emocional é quando há o investimento, né, de algum tipo de atenção, carinho, né, a mais, ou algum tipo de, vamos dizer assim, de abertura íntima a nível psicológico, né, e sentimental, que deveria ser destinado
ao seu parceiro, mas está sendo destinado a uma terceira pessoa fora do relacionamento. Bom, ok. Esclarecido isso, vamos lá. Por si só, trocar mensagens com uma outra pessoa estando num relacionamento é traição? Depende do conteúdo. Depende. Então, vamos dar exemplos aqui para ficar mais claro. Se você, por exemplo, está respondendo um questionamento, por exemplo, vou colocar agora como homem, né? Você como homem, você está no relacionamento com uma outra mulher e você está respondendo o questionamento de uma outra mulher, certo? Então, a questão, por exemplo, a nível profissional ou mesmo a nível escolar, né? Então, por exemplo, ou é coisa de trabalho, geralmente, olha, essa reunião está agendada para que horas? Ou, por exemplo, alguma coisa escolar, fala, olha, caiu essa questão aqui e eu ainda não entendi muito bem como resolver ele e tudo. Então, assim, eu acho que nesse caso, não. Obviamente, se a conversa se manter neste nível, creio eu que não há problema, entendeu? As pessoas geralmente precisam trocar informações, as pessoas precisam interagir, né, a nível principalmente educacional e profissional. Então, eu acho que creio que nisso não, principalmente ainda se ela não esconde isso do parceiro, né? Então, se ela fala, não, ó, eu tô conversando com fulano de tal, e a mesma coisa vale pro homem, né? Não esconde a parceira, ó, eu tô conversando com fulano de tal e tal, porque ela tá me questionando isso e tal, então, né, principalmente também se vocês já têm acesso à questão de um ter o acesso ao celular do outro e tal, então não vejo isso como problema. Agora, o que geralmente acontece é que a conversa geralmente não vai só por esse lado, porque as pessoas confundem as coisas de você ser educado e respeitoso com você ser dada, né, ou como você ser chavequeiro. Então, o que eu quero dizer? Nada impede de você dizer, olha, bom dia, tudo bem, taraná, 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 ó, respondendo a sua dúvida, isso, é assim, assim, essa. Cara, beleza, normal. Agora, quando começa, ai, nossa, mas que você é linda, ai, nossa, mas como você é carinhoso, ai, nossa, mas seu perfume é muito cheiroso, ai, nossa, quando eu vi você passar hoje, me lembrei de você de fazer tal coisa. Cara, isso é a brecha necessária para começar a constituir um vínculo emocional com outra pessoa, tá? Isso é fato. Isso é fato. Tipo, é aquela coisa. Todo mundo sabe disso, mas poucas pessoas querem admitir esse fato, certo? Então, assim, dependendo do conteúdo da conversa, é sim uma traição emocional. Ah, mas como eu vou saber se isso não é e se isso aplica ao relacionamento ou não? É simples. Se quando você mulher, estiver conversando com outro cara, você estando num relacionamento, e você fizer aquele exercício que a gente geralmente faz aqui, que é o quê? Se coloca no lugar do outro. Você está trocando ali mensagem com o cara, conversando e tal, e aí você para e pensa assim, bom, se fosse o meu namorado, se fosse o meu marido conversando com outra mulher, do mesmo jeito que eu estou conversando, eu acharia ruim? Se você disser que sim, então provavelmente você está fazendo merda. Provavelmente você está se comportando de um jeito ou dando uma abertura completamente desnecessária para um outro cara ou para uma outra mulher, né? Fazendo com que isso crie uma espécie de vazamento, uma rachadura ali no seu relacionamento, certo? E que pode vir a resultar sim em traição. Mas partindo do princípio que essa, vamos dizer assim, esse carinho a mais, essa abertura, essa intimidade deveria ser destinada ao seu parceiro, então sim, é uma espécie de traição. E pelo relato que ela falou da amiga dela aqui, você pode ver muito bem que não só é um sinal de traição, como foi um prenúncio do que aconteceu, porque antes ela só sabia das mensagens que ele trocava com a outra mulher e depois que ela pressionou, depois que se passou alguns anos, né, e alguns dias, tudo mais, ela acabou pressionando o cara, né, insistindo no assunto e o cara soltou que sim, que chegou a ter relacionamento sexual com outra mulher. Então é aquela coisa, tudo geralmente começa com pequenas coisas. Entendeu? Tudo geralmente começa com pequenos detalhes que as pessoas vão permitindo, ou seja, vão assim alargando o limite, né, para parecerem descoladas, para não parecerem tão, como é que é, não parecerem tão rígidas, não parecerem tão retrógradas, só que depois esse mesmo tipo de ideia, esse mesmo tipo de conceito, as acaba engolindo, porque é necessário para que haja ordem, para que cada um saiba o seu papel e para cada um
saiba exatamente como se comportar, é preciso ter regras, é preciso ter limites. E obviamente que um casal precisa ter isso muito bem estabelecido se quiser construir algo bom e duradouro, ok? E lembrando que existem pessoas que têm de estratégias distintas, tá? E cada estratégia vai ter vantagem e desvantagem. O que eu quero dizer com isso? Existe gente que fala assim, não, vai conhecendo a pessoa e tal, não fala nada, só vai observando, certo? E vai vendo como é as coisas. Beleza, por um lado isso é bom, porque você realmente deixa a pessoa ser quem ela é, então você vai analisar sem falar nada e tal, você consegue ver os valores, os princípios dela, tudo mais. Só que por outro lado, eles esquecem do fato de que à medida que o tempo vai passando e você permanece com a pessoa, você vai aumentando o seu vínculo emocional e quanto mais você aumenta o seu vínculo emocional, mais difícil vai ser se você desvencilhar dessa pessoa. Aí sempre vai ter a galera que paga de extremamente desapegado. Sim, você pode ser desapegado, mas vez ou outra, cedo ou tarde, vai acontecer com você de você se apegar a alguém. Tá? Eu, sinceramente, não acredito que é possível você gostar ou amar verdadeiramente alguém sem se apegar. Para mim, uma coisa não se associa da outra. Inclusive, tem pessoas que são extremamente apegadas e até amam animais. E você pode ver que, geralmente, quando esse animal acaba sofrendo um acidente ou mesmo vem a falecer, como que essas pessoas ficam. Então, se os humanos se comportam assim com animais, imagina com outros humanos. Tá? Mas é a galera que gosta de pregar coração gelado e tal a todo custo. Enfim, cada um faz o que quer, problema de vocês. E tá tudo certo. Só que, pra mim, isso não, sinceramente, não cola. Mas também existe a outra estratégia que é o quê? Ah, não, assim que você chegar, logo de cara você já estabelece as regras para a pessoa. Existe o lado bom, que é você deixar claro quais são as intenções, quais são os seus limites e tudo mais, justamente para que a pessoa saiba até onde ela pode ir com você. Só que também existe o lado ruim, que é o quê? Que a pessoa ela pode começar a se moldar, entendeu? A você no começo, ou seja, uma espécie de querer vestir uma carapuça que não a pertence, só para querer te conquistar. E aí, uma vez que você estiver fisgado, uma vez que você estiver apegado, ela vai começando a mostrar a verdadeira face e isso, obviamente, vai fazer mal para você. Entendeu? Porque uma vez que você está realmente envolvido ou envolvida emocionalmente, fica muito mais difícil de você desvincular e muito mais difícil de você, assim, ter esse movimento de se afastar da pessoa, por mais que ela esteja agindo de forma errada. Inclusive os narcisistas, né, as pessoas narcisistas utilizam muito dessa tática nessa segunda hipótese. Então é preciso ficar atento. Bom, outro ponto que vale acrescentar ainda sobre essa questão é aquela coisa, o que ficou combinado entre vocês? Ou seja, a outra pessoa já conversou com você que ela não gosta de determinados tipos de resposta, de determinados tipos de atitude, de determinados tipos de intimidade com certas pessoas? Porque assim, se a pessoa já deixou claro, então você está fazendo isso por quê? Porque parte do princípio que você está contra a pessoa porque você a quer, né? Porque você tem um sentimento por ela, seja porque você gosta, porque você ama, enfim, o que seja, certo? Então, é aquela coisa. Uma pessoa que realmente gosta de você, ela vai tentar te transmitir segurança emocional. Então, por analogia, ela não vai querer te ferir, te causar algum mal, certo? Então, ela vai abdicar de certas coisas para poder estar com você. E sim, alguns tipos de comportamento e alguns tipos de conduta vão precisar ser modificados para que ambos possam se sentir bem dentro de um relacionamento. Geralmente assim funciona. Por isso que diz, e vou repetir mais uma vez, o que é combinado não sai caro. Agora, frente ao quando a pessoa te diz o que ela gosta e o que ela não gosta, você tem três possibilidades. A primeira, você aceita e você muda por uma questão de gostar e querer manter o relacionamento, tá tudo bem. Segundo, você questiona, certo? E tenta fazer algum ajuste, então isso vai implicar em uma conversa, em uma discussão e tudo mais. Ou a terceira, você não aceita e você sai fora. Certo? Só que geralmente a opção que geralmente mantém os relacionamentos é a primeira. Porque a segunda e a terceira, geralmente, a terceira já é definitiva, mas a segunda também pode culminar numa ruptura, né, num término. Então, é esse ponto que eu queria acrescentar. Então, além de você se colocar no lugar da outra pessoa, você precisa saber, bom, o que foi combinado entre nós? Certo? O que ficou acertado? Quais são os limites? O que eu preciso fazer? Qual que é a minha parte e o que ele precisa fazer ou ela precisa fazer e qual que é a parte dele ou dela? Quando isso estiver claro, vai ficar muito fácil de você responder sinceramente se isso é traição ou não. Porra!
Tudo isso? Bom, agora respondendo à segunda questão, né, que na verdade são várias, que é se é possível a pessoa que traiu estar arrependida, né, se sim, se vale a pena dar o voto de confiança, por que que existem caras que dizem aquelas coisas, né, que ama, que te escolheu como esposa, que vai ficar junto para sempre, não sei o que lá. Então, vamos por partes, né? É possível a pessoa que traiu estar arrependida? Fala, olha, para mim, sinceramente, pouco importa se ela está arrependida ou não. Tá? A questão, o fato imutável é, ela traiu, ela mentiu para você, ela te enganou, ela quebrou o voto de confiança que você fez nela, certo? E se você pensar ainda de uma maneira um pouco mais realista, né? Se foi uma mulher, então, para vocês homens que estão me ouvindo, então a sua mulher, ela se submeteu, né? Porque as mulheres ficam tão revoltadas quando a gente fala de submissão, o ato mais submissivo que a mulher pode fazer para um homem é permitir que ele entre dentro dela, através da relação sexual. Então não existe maior submissão do que essa. Então a sua mulher literalmente se submeteu a outro cara. Ou seja, ela foi invadida por outro cara. Certo? E para as mulheres, né, o cara que supostamente você via como seu parceiro, como seu protetor, né, como seu provedor, ele não te protegeu, certo? Como até a gente trouxe no caso do episódio anterior da Luísa Sonza, certo? E ele, assim, está desejando, ele desejou, né, na verdade, outra mulher. Ele adentrou outra mulher, certo? Então, assim, esse é o fato. A questão de estar arrependido ou não, ao meu ver, pouco importa. A questão é, a pessoa quebrou o contrato. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Porque, de novo, aqui no canal eu já deixei claro, inclusive tem um episódio chamado Inferno de Dante, onde a gente fez uma análise, né, literária através da obra do poeta Dante Alighieri, através dos Círculos do Inferno e tal. E lá eu falo do porquê que eu acredito que traição não tem perdão, né? Então, para os religiosos que estão me ouvindo, antes de vir me questionar, a única coisa que eu vou dizer para vocês é assim: nem Deus perdoou traição, né? Porque se Deus perdoasse traição, o diabo teria voltado a ser anjo. Então, só por aí, já para deixar bem claro para os conservadores, tradicionalistas e para a galera religiosa aí que gosta de ficar achando que tudo é perdoável, tá? E se for por argumento racional e não por religioso, piorou. Piorou. Porque assim, é o que foi combinado. Você está investindo emocionalmente naquela pessoa, né? Se você ainda é casada, você subiu num púlpito, você jurou perante a sua família e perante a família dele ou dela. Então assim, não tem justificativa para o que você fez, racionalmente. Você mostrou que você é uma pessoa sem caráter, você é uma pessoa que não merece confiança, você é uma pessoa que não tem autocontrole, que não domina os seus instintos. E aí até uma das perguntas que ela fez avulsa, traição é desvio de caráter? Sim, é desvio de caráter. Mas traição é questão de oportunidade? Também, mas só aproveita uma oportunidade ruim quem é mau caráter. Por exemplo, uma pessoa boa, quando ela está passando na rua e ela vê que a pessoa da frente acabou deixando a carteira cair com dinheiro, ela é uma oportunidade de ela pegar o dinheiro, não é? Só que ela sendo uma pessoa boa, ela não vai aproveitar essa oportunidade, ela vai até a outra pessoa vendo que ela deixou a carteira cair e vai devolver para a pessoa. Agora, uma pessoa ruim, ela vai pegar essa carteira, vai tomar o dinheiro, mesmo vendo de quem que é o dono, certo? E não vai devolver os documentos e tudo mais. Então é aquela coisa, é uma questão de oportunidade? Sim, só que o caráter vai definir se a pessoa vai pegar essa oportunidade ou se ela vai deixar passar. Essa é a questão. Então sim, na minha opinião, é um desvio de caráter. E na minha opinião, isso não deve ser perdoado. Ok? Então assim, pouco importa como a pessoa que traiu se sente, se ela se sente arrependida ou não. Isso é um problema dela, porque a partir do momento que ela só está pensando nela, que ela só pensou no desejo, nos instintos animais dela, e ela esqueceu de tudo que vocês construíram juntos, de tudo que vocês passaram juntos, de todas as promessas que um fez para o outro, né, de todo o investimento que você fez, de todos os sacrifícios que você fez, não faz mais sentido eu ter que me preocupar de que como a outra pessoa se sente. Porque não existe mais o nós. Daqui para frente só existe eu e você. Né? No caso específico aí da amiga da ouvinte, só existe a donzela e o cidadão. Pouco importa agora o que o cidadão está sentindo. Isso é um problema dele. Ele que tivesse pensado nisso antes de fazer o que fez com a donzela. Certo? Esse é o meu ponto de vista. Beleza?
Ah, se vale a pena dar um voto de confiança, falar, olha, aí vai depender de uma série de coisas, vai depender dos seus valores como pessoa, vai depender se você tiver alguma questão de espiritualidade dos seus valores espirituais. Ah, mas eventualmente ele pode valer a pena. Bom, mas você acha que uma pessoa que traiu você, né, que traiu você, assim, e principalmente no caso da donzela aí, que fez isso por mais de uma vez, né? E você foi descobrir depois, a pessoa nem te contou, você foi descobrir. E aí depois você acaba revirando e descobre que tem mais coisas. Então começou com uma mensagem, depois foi sair com uma outra no aniversário. Então você vê que, tipo, as coisas dali pra frente só pioram. Então a questão é, você acha que vale a pena você enfiar a mão numa ruma de bosta pra tentar salvar alguma coisa boa que tá ali? Se você acha que sim, ótimo. Então o faça. Para mim, está claro que não. Tipo, tá óbvio que não. E pra galera que diz não, mas tem que perdoar e tal, fala, olha, ao meu ver, sempre vai ser um elefante branco na sala. Sempre. Ao menor sinal, por mais que. Vamos imaginar que supostamente você perdoe a pessoa. Tá? Que ela perdoe ele e volte. Ao menor sinal que ele demore, aí pode ser que nem efetualmente ele nem tenha traindo dessa vez, ele só esteja no trânsito e tal. Como que ela vai se sentir? Já vai vir coisas na mente dela, ela já vai começar a se sentir ansiosa, ela já vai começar a despertar gatilhos ruins, entendeu? Pode ter crise de ansiedade ou pode ficar estressada. Então, assim, as consequências pelo que a atitude de uma pessoa culminou no relacionamento, ao meu ver, são praticamente irreversíveis. Ah, mas tem pessoas que conseguem superar. Ok, existem pessoas, mas é aquela coisa. A exceção comprova a existência da regra. E outra, se você entende que você se enquadra como exceção, quer perdoar e continuar, vá em frente. Eu não estou dizendo aqui para você que você não deve. Eu só estou dizendo que, ao meu ver, não vale a pena. Seja por motivo espiritual, seja por motivo racional, que foi o que eu falei aqui. Beleza? E aí, respondendo à última questão, né? Ah, mas por que que existem pessoas que diz que ama, né? Que não sei o quê, que escolhi para ser esposa e queremos ficar junto para sempre? Fala, olha, geralmente, quando uma pessoa ela faz tudo isso de uma forma muito acelerada e logo, tipo, tudo no começo, a pessoa pega e te dá tudo no começo. Existem certos estudos de psicologia que dizem que isso tem uma tendência da pessoa ser narcisista. Por quê? Porque geralmente uma coisa sólida, assim como um relacionamento sério, como amor, que vocês gostam tanto de falar, geralmente essas coisas elas se constroem com o tempo, certo? E também, juntamente com a questão da confiança, é uma coisa que vem através de atitudes. Amor é atitude. É o que você faz pela outra pessoa que muitas vezes você faz ou até deixa de fazer por si mesmo. Inclusive, é a definição que até até acho que apareceu no livro de Eli, né? Que e alguns religiosos já vi falar. Que é o que está na Bíblia, para quem segue, né? Muitas vezes os ensinamentos que estão lá é fazer mais pelo próximo do que faz por ti mesmo. Então, a mesma coisa principalmente vale no relacionamento. Que supostamente é uma pessoa que você escolheu para passar boa parte da sua vida, né? No caso, se for um namoro, tudo. E no caso do casamento, que você escolheu para passar o resto da sua vida. Então, assim, o que mais que precisa dizer sobre isso? Entendeu? Tipo, não, não faz sentido, porque essas coisas levam tempo. Entendeu? Então ninguém está dizendo, você pode realmente gostar da pessoa logo no início, você pode realmente ter uma paixão assim, tipo, avassaladora, só que lembra, né? O Coruja sempre fala isso, né? Paixão vem do grego patos, que é doença, então é aquela coisa que momentaneamente seu cérebro não funciona completamente, porque ele é inundado por hormônios, ocitocina, existe toda uma explicação científica para isso. Beleza? Então a gente está, vamos dizer assim, desmistificando a paixão. Mas beleza, a gente sabe que isso no relacionamento existe, ok? Ok. Só que assim, para saber se essa pessoa ela realmente é apaixonada por você no sentido, vamos dizer assim, bom, né? No sentido de, pô, ela realmente me deseja sexualmente e ao mesmo tempo ela me ama, cara, isso é só com o tempo. E a confiança, a lealdade e o respeito que essa pessoa vamos supor assim, merece ter de você, você só também vai poder oferecer isso com o tempo e vendo as atitudes dela. Por isso que é o que geralmente eu falo e outros produtores falam aqui no canal, principalmente para os homens. Observe o que ela faz e não o que ela diz. Entendeu? A mesma coisa vale para vocês, mulheres. Observe o que ele faz e não o que ele diz, entendeu? O que ele está fazendo condiz com aquilo que ele está falando?
Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Ah, mas poxa, ela está emocionada e tal e quer investir. Cara, não tem problema, só avalie. Só avalie, pare e pensa se o que o cara está te demonstrando vale a pena pelo que você está disposto a oferecer. Sacou? E sim, a gente não pode tirar o fato, e que muitas pessoas gostam de tirar, do que da natureza humana. De que existem pessoas que são ruins por natureza. Existem pessoas, sim, que gostam de enganar os outros. Existem pessoas que gostam de enganar. Existem pessoas que não têm apreço pelo sentimento dos outros. E você que está me ouvindo precisa estar ciente disso. Que o mundo que a gente vive aí fora não é regado a arco-íris e fadas madrinhas e contos enfim, de histórias em quadrinhos, né? Não, cara, o mundo geralmente ele é cruel, ele é difícil, ele vai te dar rasteira, tem pessoas querendo passar por cima de você, tem pessoas que não têm respeito, como esse mesmo cara, tem pessoas que não têm caráter, e você tem que se precaver, né? Existe uma coisa chamada autopreservação. Então, você se respeita, fala, olha, aqui é o meu limite, entendeu? E eu só vou investir isso se eu tiver isso. É o que a gente sempre fala aqui. Você tem que estar disposta a oferecer para poder exigir. Então, você tá oferecendo respeito, você está oferecendo lealdade, você está oferecendo confiança, então todo o direito de você exigir confiança, exigir respeito e exigir lealdade. Entretanto, você sempre tem que estar avaliando se a pessoa também está arcando com todo esse compromisso que vocês estabeleceram. E acrescentando aí no último ponto, né, dessa questão de por que as pessoas mentem, né, então eu falei mais da questão ali da psicologia, mas assim, a gente também não pode tirar o fato da questão do interesse sexual. Então, cara, por que muitas vezes os homens mentem nesse ponto? Porque o cara tá interessado só em te jantar, entendeu? Literalmente, sim, falando português, claro, tá interessado em te comer. Sacou? Ah, mas como que eu vou saber se ele não só tá interessado nisso? Aquela coisa. Oferecer e exigir, certo? Estabelecer os limites. Avaliar se aquilo que ele está falando bate com aquilo que ele está fazendo. Certo? Isso, óbvio, para quem quer um relacionamento sério. Para quem quer um relacionamento casual, isso não vale, beleza? Aí é só atração física mesmo e dane-se. Mas, geralmente é isso. E a mesma coisa, por que também tem mulheres que mentem também? Ou, por acaso, mulheres são, assim, a prova de mentira? Não, não são. Também tem muita mulher que eu já vi que fala, não, que eu sou só sua pra sempre, que eu te amo, que não sei o quê, que eu só tenho olhos pra você. E aí, quando você vai ver, a mulher já tá dando pra outro, já tá, tipo, trocando ideia com outro cara, ou já tá planejando, igual a gente vê aí no caso das advogadas, né? Uma separação por baixo dos panos e ainda querendo levar todo o seu patrimônio. Por quê? Porque ela só queria, muitas vezes, às vezes, ter acesso aos seus recursos, né? Acesso ao seu estilo de vida, ou, sei lá, alguma coisa que você possuía que chamou a atenção dela. Entendeu? As pessoas, assim, tirando o fato de eventualmente ter um envolvimento emocional e tirando o fato dessa pessoa possuir valores e princípios, tirando esses dois pontos, geralmente as pessoas se envolvem por interesse. Por interesse. E aí, não precisa ser interesse necessariamente no pejorativo, mas também pode ser bons. Por exemplo, por que geralmente às vezes uma amizade começa? Porque duas pessoas têm coisas em comuns. Gostam dos mesmos filmes, das mesmas músicas, das mesmas séries, sei lá, frequentam a mesma escola, moram no mesmo bairro, são interesses em comuns. Entendeu? Só que esses são interesses assim, que vamos dizer, eles são mais desprovidos de alguma coisa assim mais oculta e nefasta. Entendeu? Só que existem outras pessoas que se aproximam de outras pessoas também por interesse, por coisas que não são tão nobres assim. Que é a questão de dinheiro, poder, status, e há pessoas que não possuem escrúpulos para chegar onde querem. Tenha isso em mente. Então, frisando aqui, existem sim homens sem caráter que vão mentir para vocês. Só que vocês também precisam parar para pensar o seguinte: por que tipo de homem eu estou me interessando? Por que tipo de homem eu permito se aproximar de mim? Vale a mesma coisa para os caras. Que tipo de mulher eu estou procurando? E que tipo de mulher eu permito se aproximar de mim? É muito cristão da sua parte.
Bom, e finalmente chegamos à última questão, que era, no caso, se a possibilidade entre um homem e uma mulher comprometidos terem uma amizade, né, fora aí do relacionamento, e por que que os caras às vezes ficam pistola quando a mulher diz que tem uma amizade com o homem, mas quando acontece a mesma coisa do outro lado, o cara diz que a amizade é sincera e todo esse blá 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 aí que a gente já sabe. Bom, respondendo à primeira parte da questão, se eu acredito que é possível amizade entre homem e mulher, olha, sinceramente eu acho que não. Eu acho que é extremamente difícil. Por quê? Porque geralmente homens e mulheres, eles possuem, vamos dizer assim, um interesse mútuo no sexo oposto, certo? E quando a gente fala de interesse, o interesse mais, vamos dizer assim, animalesco, né? Ou seja, porque nós, apesar de seres humanos, ainda somos animais, é o interesse sexual. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava vendo a questão, por exemplo, de como funciona a sociedade dos lobos, né? Então tem todo aquele folclore de que, por exemplo, quando a fêmea alfa encontra o macho alfa, eles ficam juntos para sempre, eles formam a alcateia deles, então eles têm os filhotes, tudo mais, e beleza. Só que as fêmeas, elas marcam o território por um motivo e os machos marcam o território por outro motivo. Ah, o que isso tem a ver? Vamos lá. As fêmeas marcam o território, ou seja, elas urinam para demonstrar, né, pro macho ali no caso, que às vezes está fora caçando ou algo do tipo assim, que ela está no cio, ou seja, ela está tendo uma demonstração de disponibilidade sexual. Beleza? Guarda essa informação. Por que que os machos urinam no território? Para mostrar para outros bandos, principalmente para outros machos, que aquele território, aquele determinado espaço está sobre um comando, no caso o dele, ou seja, para demonstrar uma dominância, certo, sobre aquele pedaço de terra ou de terreno. Aí, onde você quer chegar com isso? Quando o nosso cérebro, né, geralmente você estando num relacionamento, você mulher, você vê uma outra mulher se aproximando do seu namorado ou do seu marido, vamos tirar a balela de que não tem que ter ciúme nem nada do tipo, porque assim, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas se eu não falei, só reprisando, né, aqui, só recapitulando. Ciúme é uma coisa normal, tá? Contanto que não seja aquela coisa doentia de ficar stalkeando a pessoa 24 horas por dia. Cara, ciúme é uma coisa normal e você se permita sentir isso, porque não só vem coisas positivas no relacionamento. Isso é mentira. A única coisa que você precisa saber é como administrar, tá? Mas voltando, quando você mulher vê uma outra mulher se aproximar do seu marido e ela começa a ter alguns tipos de liberdade e tal, e aí vou até reprisar alguns comportamentos que eu vejo nas mulheres. Ai, mas quem que é essa vagabunda? Ai, mas ela é muito oferecida. Ai, mas que não sei o quê. Mulher fala isso de mulher, tá? Não sou eu. Mulher fala isso de mulher. O que está acontecendo no subconsciente? Você, por ser mulher, entende os sinais que a outra mulher está demonstrando. Que o quê? Que pode ser que ela esteja querendo demonstrar para o seu homem, entre aspas, né, já que a gente está falando aqui de animal, que ela está disposta a ter relações sexuais com ele, certo? E que com isso ela pode, entre aspas, vamos dizer assim, tomar a sua posição no relacionamento, que está sendo de protegida, provida, cuidada, amada, desejada. E isso, obviamente, vai te causar sentimentos ruins, principalmente se houver evidências claras de que isso é verdade. E também, principalmente, se o seu parceiro não te demonstrar segurança e não se afastar dessa situação. Certo? Estou te falando no que acontece no quesito biológico. Estou desprezando questões sociais e de outros comportamentos. Estou falando questão de biologia. Porque nós, apesar de seres humanos, o que nos diferencia dos animais é a capacidade de raciocínio, mas ainda assim nós possuímos alguns instintos animais. E um deles mais forte é o instinto sexual. Beleza? Ok. Para os homens é a mesma coisa. Quando um homem, quando um namorado, quando um marido vê outro
macho, outro homem, se aproximando da mulher dele, por ele ser homem, ele sabe exatamente o que ele está reparando na sua mulher. Principalmente nos atributos físicos, né? Principalmente se ele também tiver evidências disso. Então o cara fica muito alisando, fica muito chegando perto, fica muito tocando. Isso é uma sinalização inconsciente para o cérebro dele de que existe um outro macho querendo acasalar, ou dando sinais de que quer acasalar com a mulher dele. Certo? Geralmente é assim que funciona inconscientemente. Então também é normal que o cara se sinta incomodado, que ele fique com raiva, que ele tenha ciúme, só que é aquela coisa, é o que a gente fala, você precisa saber controlar e também a sua namorada, a sua esposa, precisa vetar, precisa bloquear qualquer tipo de iniciativa do outro cara. Precisa também deixar delimitado que ali não há a menor chance com ela. Porque, de certa forma, isso é uma, vamos dizer assim, é uma maneira de ela trazer segurança para o relacionamento emocional. Da mesma forma, no caso, se for um homem, ele tem que deixar claro que ali a outra mulher não tem chance para com ele, para também trazer segurança emocional para a esposa dele, certo? Então, fazendo a comparação entre a sociedade humana e a sociedade dos lobos aí para vocês entenderem um pouco melhor. Respondendo, então, existe? Ao meu ver, não. Ah, mas há pessoas que realmente têm uma amizade e não tem nenhum interesse sexual por trás. Tá, ok, mas é a mesma coisa que a gente falou. A existência da exceção confirma a existência da regra. E geralmente, você pode ver que existe algum contexto, ou então eles não estão próximos geograficamente, ou então tem uma diferença de idade, sei lá, muito grande, ou mesmo se eles forem amigos, às vezes é da própria família, entendeu? Às vezes tipo é um primo e uma prima, entendeu? Ou sei lá, uma irmã e um irmão, sacou? Ou é uma tia e um sobrinho, sei lá, geralmente nesses casos assim, mas assim, uma pessoa completamente estranha. E outra, por mais que isso funcione, é o exercício. Pense ao contrário, se fosse você no lugar dessa pessoa, você gostaria, você, homem, que a sua mulher tivesse esse tipo de intimidade, proximidade com outro cara? E você, mulher que está me escutando, você gostaria que o seu marido, que o seu namorado tivesse esse nível de intimidade e aproximação com outra mulher? Porque é aquela coisa, é outra coisa que todo mundo sabe, mas pouca gente fala. Ao menor sinal de conflito ou descontentamento com o relacionamento, existe uma chance de que essa terceira pessoa de fora seja procurada para ser um alvo de desabafo, um alvo de ombro amigo, um alvo de, vamos dizer assim, uma massageada no ego que está ali, está fragilizado, está meio triste. E vocês acham mesmo, sabendo que nós humanos somos falhos, somos de carne e osso, certo? Que não existe a mínima possibilidade disso dar ruim, de algum dos dois lados avançar o sinal? Então, assim, você confia realmente nos humanos? Você realmente quer colocar isso à prova? Paga para ver. Paga para ver. Paga para ver. Só que é o que a gente falou em questões anteriores. É importante para a pessoa que quer manter um relacionamento sério, que quer ter um relacionamento duradouro, a existência de limites, de regras, de que ambos precisam fazer o necessário para que o relacionamento dê certo, precisa ter renúncia, precisa ter sacrifício, precisa um fazer pelo outro, precisa sim um às vezes deixar de fazer alguma coisa para fazer pelo outro e o outro deixar de fazer alguma coisa para fazer pelo um. Só assim o relacionamento vai dar certo, porque ambos estão envolvidos, porque ambos estão se escolhendo, certo? Não vale a pena você investir emocionalmente e fazer de tudo por uma pessoa que também não está investida em você e não faria de tudo por você. É idiotice. Inclusive, acho que foi até o Dr. House que falou em um dos episódios dele que é assim, esse negócio que acontece muito hoje em dia, né, das pessoas dizerem que te amam num dia e no outro te destruir emocionalmente, isso não é amor, isso é ser idiota. E é verdade. Entendeu? Então aí bate muito com aquela coisa, mas por que às vezes os homens mentem? Cara, eles estão tentando te fazer de idiota. E as mulheres também, quando mentem, estão fazendo o cara de idiota. Certo? Ou estão tentando fazer. E aí, o último ponto, né, que é a questão do porquê que os caras ficam pistola. Simplesmente, ele fica pistola pelo que eu acabei de mostrar. Porque ele sabe exatamente como que um outro homem pensa, como as coisas que um outro homem repara numa mulher, e tem um outro cara que possivelmente pode estar reparando na sua mulher dessa forma. Só que quando, no caso, a donzela aí
confrontou o cidadão, ele foi hipócrita, porque ele sabe, ou pelo menos se fosse um cara que tivesse o mínimo de percepção e fosse detalhista, saberia que a mulher ao fazer isso, ela sinaliza que ela está se sentindo um pouco insegura, que ela está se sentindo incomodada com a situação, certo? E se ele realmente fosse um cara que quisesse transmitir segurança e tal e tudo mais, ele sim teria um outro tipo de postura, ele teria um outro tipo de comportamento, né? No sentido até eventualmente de, sei lá, de mostrar para ela por A mais B de que aquilo realmente não está acontecendo, eventualmente que aquilo não é fruto da cabeça dela, ou se ele realmente tiver feito, se desculpar por aquilo e se prontificar a não mais fazer, certo? Assim como se fosse o contrário também, né? De ela ter uma mudança de comportamento, né? E de também passar essa segurança para ele. Porque é aquela coisa, ao meu ver, não existe arrependimento real sem uma mudança de comportamento. Ou seja, quando você erra, e você viu que você realmente decepcionou, magoou uma pessoa que você estima muito, ou nesse caso, que não tem um relacionamento, parte do princípio que você ama a pessoa, você não vai mais fazer aquilo, certo? Tenha isso em mente, porque se a pessoa diz que ela se arrependeu, ela pede desculpa, mas continua fazendo exatamente a mesma coisa, isso não é arrependimento. Isso tem outro nome. E se chama manipulação. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Bom, como hoje o episódio foi muito carregado de análises próprias, né, inclusive que eu nem coloquei nenhum outro produtor de conteúdo aqui para fazer uma coisa mais com um toque pessoal, eu vou pular a jantada novamente, tá bom? Então, só frisando aí o que a gente sempre frisa no final, que são os lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal, principalmente pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e agora, principalmente, pelo YouTube. Ok? Então, se vocês puderem dar essa força de dar uma privilegiada, de ouvir os episódios agora, principalmente pelo YouTube, me ajuda muito, tá? Para quem não puder, continue ouvindo aí pela plataforma da sua preferência. Mas se tiver a opção de escolha, ouve pelo YouTube, porque me ajuda muito, tá? Não se esquece de no YouTube ir lá, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Para que vocês recebam uma notificação quando eu postar um vídeo novo por lá. E o mesmo vale para a questão do Spotify, tá? Não se esqueça de se inscrever no Spotify e ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.